Ser negro em alguns países não é apenas difícil, é arriscado. Desde preconceitos silenciosos até violências chocantes, certos lugares continuam perigosamente hostis. Mas onde ficam esses lugares? E por quê? O Explorar Mundo te leva para dentro dos 10 países que viajantes negros devem pensar 2 vezes antes de visitar. O que você está prestes a descobrir pode proteger seu futuro. 10. Argentina. Uma história oculta de marginalização. A Argentina é frequentemente celebrada por sua beleza arquitetônica europeia, música tango e cidades cosmopolitas como Buenos Aires. Mas por trás desse charme europeu está uma história menos conhecida de apagamento racial e marginalização dos negros. No início do século XIX, a Argentina tinha uma população negra considerável, principalmente devido ao comércio transatlântico de escravos. Afro-argentinos desempenharam papéis importantes na sociedade, como soldados, artesãos e líderes comunitários. No entanto, uma mistura de fatores letais, incluindo alta mortalidade durante guerras, especialmente a Guerra da Independência e a Guerra do Paraguai, surtos repetidos de doenças e marginalização sistêmica, levou a um declínio dramático em sua visibilidade. Historiadores apontam políticas governamentais deliberadas que promoveram a imigração europeia e o embranquecimento da população para moldar uma identidade nacional mais europeia. Hoje, muitos argentinos desconhecem o legado afro-argentino. Como disse Silvia Balbuena, afro-argentina de 6ª geração, as pessoas geralmente se surpreendem quando descobrem minha herança. Racismo sutil, falta de representação na educação e na mídia e pouco reconhecimento nos livros de história nacionais agravam esse problema. Para viajantes negros ou possíveis expatriados, esse apagamento pode fazer a Argentina parecer pouco acolhedora ou isoladora. Navegar pela identidade e encontrar comunidade pode ser um desafio em um lugar onde a presença negra foi sistematicamente obscurecida. 9. Rússia. Um clima de violência e xenofobia. A Rússia apresenta um ambiente particularmente hostil para pessoas negras, sejam estudantes, expatriados ou turistas. O país luta contra um racismo profundamente enraizado, xenofobia e extremismo de direita há décadas. Embora cidades como Moscou ou São Petersburgo pareçam modernas e ricas culturalmente, pessoas negras frequentemente enfrentam desconfiança, abusos verbais e até violência física. A ameaça não é apenas social, mas também física, como os assassinatos de estudantes africanos em meados dos anos 2000. Em 2005, um estudante camaronês foi fatalmente atacado, seguido pelo assassinato de um estudante senegalês em 2006. Esses ataques não são casos isolados, fazem parte de um padrão perturbador. A Anistia Internacional relatou consistentemente a frequência alarmante de crimes motivados por racismo, mas as autoridades russas frequentemente não respondem adequadamente. Essa negligência contribui para uma cultura de impunidade, onde agressores enfrentam poucas consequências. Pessoas negras também relatam dificuldades para conseguir moradia e emprego, além de serem alvo de abordagens policiais racistas. Em algumas áreas, imigrantes africanos evitam sair à noite por questões de segurança. Para aposentados ou nômades digitais pensando em se mudar, esses riscos não podem ser ignorados. A mistura de hostilidade social, indiferença legal e extremismo de direita torna a Rússia um dos países mais hostis para pessoas negras hoje. 8. China. Curiosidade ou discriminação. Na China, pessoas negras enfrentam uma mistura complexa de atenção, incompreensão e preconceito sistêmico. Embora a sociedade chinesa esteja se modernizando rapidamente, permanece racialmente homogênea. E a falta de familiaridade com pessoas negras geralmente resulta em desconforto ou estereótipos. Em cidades como Guangzhou,
onde há comunidades africanas de negócios, residentes negros enfrentam oportunidades e desafios. Alguns locais são genuinamente curiosos, fazem perguntas, pedem fotos, mas outros ultrapassam limites com comportamentos intrusivos ou discriminatórios. Olhares prolongados, toques sem permissão e até fotos sem consentimento são reclamações comuns. Uma questão particularmente preocupante é a discriminação na moradia. Proprietários em várias partes da China se recusam abertamente a alugar para negros. Um estudante ganês em 2018 relatou ter sido acordado pela polícia à noite para checagem de visto, algo frequente em certos bairros. Empregadores em escolas de inglês ou negócios geralmente preferem estrangeiros brancos, independentemente das qualificações, devido a ideias ultrapassadas sobre a aparência dos estrangeiros. Representações na mídia reforçam esses estereótipos, muitas vezes retratando africanos de forma negativa ou caricata. Embora centros urbanos ofereçam mais exposição e tolerância, a verdadeira inclusão social ainda é rara. Para pessoas negras, ter sucesso na China depende de construir redes fortes e estar mentalmente preparado para enfrentar formas de racismo abertas e sutis no dia a dia. 7. Coreia do Sul. Homogeneidade em vez de inclusão. A Coreia do Sul é internacionalmente admirada por suas inovações tecnológicas, cultura pop vibrante e sociedade disciplinada. No entanto, para pessoas negras que buscam viver ou trabalhar no país, adaptar-se à vida diária pode apresentar desafios sociais substanciais. Um dos maiores obstáculos vem da forte ênfase na homogeneidade étnica. Com mais de 95% da população etnicamente coreana, a sociedade tem pouca familiaridade com diversidade cultural e racial. Embora muitos coreanos sejam gentis individualmente, essa falta de exposição frequentemente leva a desconforto ou exclusão, especialmente com pessoas de pele mais escura. Em uma pesquisa de 2019 da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Coreia, quase 45% dos residentes estrangeiros relataram sofrer discriminação. Relatos confirmam esses dados. Muitos negros já foram recusados em bares ou clubes apenas por serem estrangeiros. Outros contam sobre olhares ou serem evitados no transporte público. Esse isolamento social sutil se acumula, causando solidão. Apesar da crescente consciência global, a representação de negros na mídia coreana é mínima, reforçando estereótipos ou ignorância. Embora alguns expatriados negros encontrem comunidade e sucesso na Coreia do Sul, é necessário resiliência, preparação e compreensão da dinâmica cultural para viver confortavelmente. 6. Índia. O profundo impacto do colorismo e racismo. A Índia, com sua incrível diversidade cultural, tradições vibrantes e profundidade histórica, continua sendo um destino que encanta milhões. Porém, por trás de sua superfície colorida, existe um problema amplo e enraizado: colorismo e racismo casual. Para expatriados e viajantes negros, isso resulta em experiências desconfortáveis ou até ameaçadoras. Na sociedade indiana, pele clara há muito está associada à beleza, status social e sucesso, mentalidade perpetuada pela mídia e publicidade. Esse viés não afeta apenas indianos de pele mais escura, mas também se manifesta fortemente contra estrangeiros negros. Muitos relatam um abuso verbal, insultos racistas ou serem seguidos em lojas. Discriminação na moradia é comum, com proprietários se recusando a alugar para africanos, especialmente em Delhi ou Mumbai. Em 2017, um grupo de estudantes nigerianos foi violentamente atacado por uma multidão após serem falsamente acusados pela morte de um adolescente local. Uma vítima foi espancada até perder a consciência dentro de um shopping. Para estudantes africanos, esses incidentes não são isolados. Representam um problema maior de bode expiatório racial e hostilidade pública.
Embora muitos indianos sejam acolhedores e curiosos sobre a cultura africana, os preconceitos sistêmicos permanecem uma barreira significativa. Para negros considerando a Índia, é crucial estar ciente dessas dinâmicas e planejar com cautela e consciência cultural. 5. Líbano. Exploração e lacunas legais. O Líbano é um país rico em história e cultura. Mas para pessoas negras, especialmente trabalhadoras migrantes de países africanos, pode ser um lugar de extrema dificuldade e discriminação. Um dos principais fatores que contribuem para esses desafios é o sistema Kafala, um esquema controverso de patrocínio que vincula a residência legal dos trabalhadores diretamente aos empregadores. Sob esse sistema, os empregadores têm controle desproporcional sobre a vida dos trabalhadores, incluindo a retenção de salários, confisco de passaportes ou negação de folgas. Esse sistema já foi comparado à escravidão moderna por grupos de direitos humanos. Trabalhadoras domésticas, muitas delas mulheres negras de países como Etiópia, Serra Leoa e Gana, estão particularmente vulneráveis. Elas são excluídas das leis trabalhistas libanesas, ficando sem proteção legal ou recursos em caso de abuso. Muitos relatos falam de mulheres sendo maltratadas fisicamente, sobrecarregadas de trabalho, ou até abandonadas e deixadas sem teto pelos patrões. O racismo vai além do ambiente doméstico. Visitantes e residentes negros frequentemente enfrentam discriminação em espaços públicos, como serem impedidos de entrar em restaurantes, clubes ou alugar moradia. Sem leis abrangentes contra a discriminação, as vítimas têm poucas opções de justiça. Para expatriados ou aposentados negros considerando o Líbano, é crucial entender esses problemas sistêmicos e planejar cuidadosamente para evitar exploração e isolamento. 4. Arábia Saudita. Oportunidade econômica com custos raciais. A Arábia Saudita oferece grandes oportunidades econômicas, especialmente em áreas como construção civil, trabalho doméstico e indústrias de petróleo. No entanto, para pessoas negras, principalmente migrantes africanos, a realidade pode ser muito menos promissora. Assim como no Líbano, a Arábia Saudita opera sob o sistema Kafala, que limita severamente a autonomia dos trabalhadores. Empregadores frequentemente controlam documentos legais e impõem condições de trabalho duras, com pouca responsabilidade. Muitos africanos relatam roubo de salários, moradias inseguras e abusos verbais ou físicos. Em maio de 2023, um caso envolvendo 254 trabalhadores migrantes ganhou destaque nacional após protestarem contra más condições de trabalho e salários atrasados. Essas disputas trabalhistas não são raras. Além dos problemas profissionais, o racismo sistêmico é uma barreira significativa à integração. Muitos negros na Arábia Saudita se sentem marginalizados e desrespeitados, mesmo quando possuem emprego legal e qualificações. Como disse um trabalhador africano, eles vão te contratar, mas nunca vão te respeitar. Na vida pública, negros podem enfrentar tratamento indiferente, acesso restrito a serviços e abordagens racistas. Para expatriados que planejam se mudar para o Golfo, é essencial pesar os benefícios financeiros contra as hierarquias sociais e discriminação racial profundamente enraizadas na vida diária. 3. Grécia. Beleza, preconceito e aceitação desigual. A Grécia é amplamente admirada por sua história antiga, estilo de vida mediterrâneo e hospitalidade calorosa, especialmente em destinos turísticos como Atenas, Santorini e Mykonos. Mas para pessoas negras, a experiência pode variar muito dependendo da localização e contexto social. Em grandes centros urbanos e áreas turísticas, viajantes negros podem se sentir relativamente bem-vindos, enfrentando apenas alguns olhares curiosos. Porém,
Fora desses locais, em cidades menores ou regiões rurais, a falta de familiaridade racial e cultural muitas vezes gera desconforto, exclusão ou até hostilidade aberta. Migrantes negros e solicitantes de asilo relataram ser alvo de xenofobia, especialmente durante os desafios econômicos do país e tensões políticas sobre imigração. Organizações como a Human Rights Watch e a European Network Against Racism documentaram casos em que negros receberam tratamento legal mais severo ou foram vítimas de ataques racistas, principalmente em bairros de Atenas após o anoitecer. Embora alguns gregos, principalmente jovens, estejam abraçando a diversidade, a falta geral de representação e discussão pública sobre raça dificulta a integração. Para expatriados ou aposentados negros que buscam uma vida pacífica na Grécia, é essencial permanecer em comunidades internacionais diversas e estar atento às atitudes locais. Sensibilidade cultural, atenção à segurança e envolvimento comunitário são fundamentais para uma experiência positiva. 2. Itália, beleza e cultura, marcadas pelo racismo em alta. A Itália é reverenciada mundialmente por sua arte, arquitetura, culinária e paisagens românticas. Mas, sob essa riqueza cultural, existe uma realidade preocupante para pessoas negras, uma onda perceptível e crescente de racismo e xenofobia. Nos últimos anos, houve um aumento de incidentes motivados por racismo. Segundo dados oficiais, mais de 1.000 crimes de ódio com motivações racistas ou xenófobas foram registrados apenas em 2022. Residentes e visitantes negros relatam uma ampla gama de experiências, desde preconceitos sutis, como serem seguidos em lojas ou ignorados em atendimentos, até discriminações explícitas, como insultos raciais ou agressões físicas. Um estudante africano disse: "Ser negro na Itália não é apenas sobre como os outros te veem, molda como você anda, fala e se protege todos os dias." Além disso, uma pesquisa nacional mostrou que 7 em cada 10 italianos acreditam que imigrantes africanos enfrentam discriminação frequente. Essa consciência crescente nem sempre se traduz em mudanças sistêmicas, já que leis anti-racismo são mal aplicadas. Mídias sociais e discursos políticos frequentemente inflamam o sentimento anti-imigrante, isolando ainda mais comunidades negras. Para aposentados ou nômades digitais que consideram a Itália pelo estilo de vida e custo-benefício, é essencial pesquisar bem as regiões. Grandes cidades como Milão ou Roma podem oferecer mais diversidade e aceitação do que áreas rurais ou conservadoras. 1. Líbia, um dos países mais perigosos para migrantes negros. A Líbia se destaca como um dos países mais perigosos do mundo para pessoas negras, especialmente migrantes da África subsaariana. Embora sirva como ponto de trânsito para quem espera chegar à Europa, a Líbia ganhou reputação notória por violações extremas dos direitos humanos, incluindo racismo sistêmico, abuso e até escravidão moderna. Migrantes e solicitantes de asilo frequentemente acabam presos em cárceres clandestinos ou vendidos em mercados de escravos. Em 2017, a mídia internacional mostrou imagens chocantes de migrantes negros sendo leiloados como propriedade, alguns vendidos por apenas $400. Esses não são casos isolados, mas parte de um padrão amplo de exploração. Sobreviventes contam histórias horríveis de tortura, fome e violência sexual. Em fevereiro de 2025, o ativista de direitos humanos David Yambio, que forneceu provas de abusos em campos de detenção ao Tribunal Penal Internacional, foi alvo de spyware, mostrando os riscos até para defensores. Em outro caso de 2024, autoridades desmontaram uma rede de tráfico que afetava mais de 1.300 vítimas. Além dessas atrocidades, a vida cotidiana de negros na Líbia é marcada por medo, instabilidade e total ausência de proteção legal. Em resumo,
A Líbia não é segura. Para viajantes, estudantes ou trabalhadores negros, visitar ou transitar pela Líbia deve ser evitado a qualquer custo, independentemente das circunstâncias ou incentivos financeiros. Se este vídeo te fez refletir, conte nos comentários. Sua voz importa. Qual país te surpreendeu mais? E para onde devemos explorar em seguida? Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para não perder o que vem por aí. Obrigado por assistir e continue curioso por aí.